Voltamos com o nosso Tome Ciência, que hoje discute o que é metamaterial. Temos para isso a presença do Carlos Aragão, professor de física lá na UFRJ e que cuida agora de inovação no Inmetro. Já foi presidente do CNPq, por isso que ele falou para a gente no início dessas aplicações econômicas todas. O Wilson de Almeida, que é lá da área aeronáutica, que certamente daqui a pouco a gente vai querer saber para ele o que é que ele faz, tanto se vai buscar algum mistério de uso militar aí. A Solange Cavalcante, que é da Universidade Federal de Alagoas, da Sociedade Brasileira de Física, e o Felipe Rosa, lá professor do Instituto de Física da UFRJ. E no intervalo, nós acabamos o último bloco falando do manto da invisibilidade, tudo isso, eu vim descobrir que é um pouco sua área. O que você faz, na verdade? Pois é. Então, lá na UFRJ, que a gente, não só eu, né, um grupo de professores, mais um aluno de doutorado que a gente desenvolveu lá, foi, pelo menos, uma tentativa de controlar o funcionamento de uma capa de invisibilidade ativamente e à distância, com um parâmetro que, no nosso caso, foi o campo magnético. Então, seria algo que funcionaria da seguinte maneira. A capa de invisibilidade, ela depende de um certo material, de que o material tenha certos parâmetros, tem uma certa resposta eletromagnética para funcionar. Se você quiser camuflar um objeto grande, um objeto pequeno, por exemplo, você vai ter que mudar as propriedades dessa capa. Isso, em geral, se faz construindo uma capa nova. O que a gente tentou explorar foi a possibilidade de tentar modificar essas propriedades. Controlar a capa. Controlar a capa, em particular, controlar a invisibilidade ou não, utilizando, no nosso caso, um campo magnético externo. Então, você bota o objeto com a capa sem o campo, ele estaria visível. Você liga o campo magnético e ele ficaria invisível. A capa passaria a funcionar de forma a esconder aquele objeto. Como se ligasse na tomada. Exatamente. Puxa, isso aí não precisa nem botar, né? Já podia aparecer, estava lá com a capa e de repente apertar o botãozinho. Ficção científica pura, né? Mas extremamente interessante. Solange, o seu caso, como é que é o teu trabalho? No dia a dia, eu trabalho, inclusive, junto com o professor Aragão, junto com o professor Oliveira da Unicamp. A gente tem um grupo com pesquisadores na Colômbia, aqui no Brasil, e a gente tem um grupo grande, com vários estudantes, doutorado, mestrado, e a gente trabalha querendo saber as propriedades da luz ao se propagar no material. Não necessariamente a luz, pode ser qualquer ondas, né? Propriedade de ondas ao se propagar no material. Esse material pode ser tipo metamaterial, que é o que eu venho estudando bastante, mas também materiais não lineares, né? Que também são materiais importantes, por exemplo, a fibra ótica também usa um material linear, não linear. Então, eu trabalho com esse tipo de coisa, com um time muito grande. A gente publica em revistas e a gente gostaria de ter mais essa experiência. Então, a gente está procurando também uma interação com um grupo no Canadá, que é um grupo forte em experiências, que é para a gente ter realmente uma pesquisa total. Né? Bem, deixa eu ir agora para o Wilson. E aí, Wilson, qual é a sua área de trabalho? Tem a ver realmente com os interesses da aeronáutica ou é ciência? Como é que é o negócio? As duas coisas. Certamente tem aplicações na aeronáutica. A minha área principal de pesquisa é fotônica, com dois focos principais. O primeiro foi o inicial, já há um bom tempo, que são sensores utilizando fibras óticas. Isso tem muita aplicação para o setor aeroespacial, né? Então, a vocação do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, onde estão localizados tanto o ITA quanto os Institutos Avançados, onde eu atuo, em ambos, o foco é aeroespacial. Certamente, o aeroespacial tem muita dualidade com defesa. A minha área inicial, como eu falei, foi usando fibras óticas para diversos sensores de rotação, aceleração, ainda trabalho com isso, somente no escopo do Estudos Avançados. Mas, recentemente, após o meu doutorado, e durante o meu doutorado já, eu foquei em fotônica em silício. E silício é esse material que até hoje ainda é utilizado para fazer microprocessadores, chips, circuitos eletrônicos em geral. Continua sendo, apesar de previsões já há muitas décadas de que ia deixar ia ser descontinuado, não foi e continua sendo. Então, existem diversas limitações
que existem, nos microprocessadores mais potentes, em memórias também de maior capacidade, que simplesmente transmitir sinais por meios elétricos, como é feito ainda hoje, leva a limitações que não encontram soluções práticas, a não ser utilizando a luz para transmitir informações dentro desses chips. Então, aí vem a fotônica em silício, fotônica integrada em silício, onde a gente usa o silício como um guia de onda, como se fosse uma fibra ótica, com a vantagem que a gente consegue fabricar dispositivos e guias de luz dentro do silício com dimensões reduzidíssimas. Existem diversas funcionalidades que a gente não consegue simplesmente fazendo guias de ondas, dispositivos em silício. A gente precisa de propriedades novas. E aí é que os metamateriais, dentro do âmbito dessas estruturas nanométricas, podem favorecer a disponibilização de dispositivos que ainda não existem hoje para essa área. Nós fizemos aqui um programa sobre grafeno e se discutia exatamente isso, o silício versus um novo material, né, que avança, grafeno avança, que permitiria quase que 100 vezes mais velocidade. Comparando essa ideia que se faz com grafeno, o que poderia acontecer com o metamaterial nesse campo da computação? Esse incrível aumento de velocidade? Processamento? Muito mais com relação a propriedades de isolamento, ou seja, fazer com que a luz vá numa direção e não vá em outra. Isso leva a dispositivos que são muito práticos em diversas aplicações. A própria invisibilidade, o mando da invisibilidade em escala nanométrica já foi demonstrado em estruturas em silício, apesar de que, do ponto de vista dos processadores ou das memórias, a gente ainda não vê muita aplicação, mas é uma demonstração de conceito que pode ou não ser extensível posteriormente para áreas maiores. Mas o grafeno, ele aparece realmente muito promissor, como já foi o próprio nanotubo no passado, mas da promessa até o cumprimento realmente dessas novas capacidades, há um terreno ainda muito falta, longo, né, para ser trilhado. Né? Tá, a nossa Solange está pedindo para falar aqui. Porque você falou do grafeno e eu costumo até brincar com um amigo meu que trabalhava, agora trabalha com a gente, trabalhava em semicondutores. E eu dizia para ele, larga disso aí, elétron é coisa do passado, elétron é coisa do passado. Né? A última coisa, a grande novidade elementar é a luz, são os fótons, porque os fótons têm a velocidade sem paralelo. Né? Os fótons não têm problema de interação e os fótons poderão dar muito mais velocidade a todos esses processos de computação, muito mais do que, eu acredito, do que o do grafeno, do que qualquer coisa. Então, hoje em dia, você não fala mais em corrente eletrônica, você fala em corrente fotônica. Né? E o metamaterial é isso, você esculpe um material, na verdade, ele vai esculpir, na verdade, o fluxo de fótons. Aí você faz ele dobrar aqui, ou espalhar ali, é esse tipo de coisa que a gente faz, com a luz. É um negócio que fica parecendo cada vez mais difícil, é tão pequenininho. Peraí que o Aragão estava querendo falar aqui sobre isso, Aragão. Vamos? Solange já mencionou o ponto importante, que é o seguinte, eu acho que o telespectador que está nos assistindo já deve ter percebido que o metamaterial, né, na verdade, é um meio onde você pretende manipular, controlar a propagação da radiação eletromagnética, que pode ser na faixa do visível, luz, né? Pode ser micro-ondas, o que for. Mas a grande realização, né, dos metamateriais é nos abrir um vasto domínio de possibilidades de manipular a luz, de manipular a radiação eletromagnética por meio de materiais que você constrói, né, no laboratório. Bom, Solange também mencionou o fato, por exemplo, a questão do fóton. Né? Para o telespectador, talvez, existe uma coisa em física chamada dualidade onda-partícula. Então, da mesma forma que você fala numa onda de radiação eletromagnética, você pode pensar nisso como um fluxo de pacotinhos de energia, de quanta de energia, que são chamados fótons. Então, o que a gente consegue hoje em dia é montar algo que são os chamados cristais fotônicos. É um arranjo em que você vai alternar materiais com propriedades
né, de resposta eletromagnética diferentes, de tal maneira que a propagação da radiação eletromagnética, ou se quiser pensar o fluxo de fótons através desses materiais, passa a ter propriedades novas, inusitadas, quando você os constrói utilizando metamateriais. Então, por exemplo, o nosso trabalho justamente investiga situações em que você alterna materiais normais com metamateriais num arranjo repetitivo, né? E você estuda como é que é a propagação da radiação, ou, se quiser, como é que esse fluxo de fótons se comporta. E aí o que acontece? Vai acontecer, apesar dela ter dito que os elétrons estão fora, não é bem assim, porque na verdade passado. Foi exatamente o que a gente aprendeu, né, com a eletrônica, ou seja, os elétrons no metal, por exemplo, eles se propagam, né, e existem regiões, né, que são proibidas para a propagação desses elétrons. Mutatis mutandis, quer dizer, se você fizer uma transposição agora para a fotônica, então o que faz o papel, sei lá, do metal, daquele arranjo cristalino, passa a ser um cristal fotônico, e você vai ter regiões que são proibidas para a propagação da onda eletromagnética, e isso tem uma infinidade de aplicações em dispositivos os mais diversos. Então, isso, só para enfatizar que a física tem essa característica de que muitas vezes uma determinada área, não é, tem as suas leis e propriedades regidas por equações que são análogas às de uma outra área. Então a gente aprende, né, transpõe de uma área para outra e com isso. Mas só tem um aspecto, quer dizer, a gente está falando aqui em mexer em coisas ultra diminutas. E eu vou pedir a ajuda do Felipe. Como é que é possível você manobrar isso tudo? Nós estamos falando de coisas dentro da célula, dentro... Tá, uma zoom que vai lá no detalhe, tudo bem. Mas como é que é preparar esse material, manusear isso? Bom, certamente... A prática disso. Não, certamente é muito difícil. Inclusive, acho que o Wilson tem até bem mais experiência do que eu na manipulação, já que eu sou um físico teórico. Mas uma maneira de você primeiro tem que construir esses elementos pequenos, né? Uma vez, quer dizer, existe o desafio de distribuir esses elementos como você quer, numa certa matriz material, mas existe primeiro o desafio de construir. Por exemplo, se você está falando de elementos individuais muito pequenos, existe o desafio de construir. E isso, por exemplo, uma maneira de você criar padrões muito diminutos, seja em superfícies, seja em regiões, é utilizando, por exemplo, a chamada nanolitografia, que é uma maneira de... Bom, essa é uma das maneiras. Você, com um feixe de elétrons suficiente poderoso, você consegue cavar, você consegue moldar o material numa escala muitíssimo pequena. Não sei se necessariamente na escala já suficientemente pequena para que se haja o controle necessário da luz. Mas você usa realmente você usa esse feixe, né, de elétrons como se fosse para desenhar. Exatamente, para desenhar as características que você quer que o material tenha, né? Além disso, bom, existem diversas outras maneiras, mas na prática realmente é desafiador. É desafiador, a dificuldade, porque ele estava falando aqui, vocês estavam falando, poxa, mas e aí, como é que pega essas coisas? Porque não dá para pegar. É todo um procedimento, né, de equipamentos, de tecnologia extremamente avançada. É muito incipiente aqui no Brasil. Ainda, né? Muito por causa exatamente de poder ter essas ferramentas todas disponíveis. Ter as ferramentas, de ter os profissionais, de ter um governo preocupado com ciência e tecnologia e inovação. Não é? Porque enquanto isso não for uma preocupação séria, vai ficar difícil a gente disputar, né? Porque muito difícil. Esse roteador aí, eu vou precisar ir para o intervalo. Dá para a gente pagar na volta, é isso? Então vamos lá, Aragão. Na volta eu volto com você. Fazemos o intervalo e voltamos já. Instantinho só.